Começamos esse trecho da nossa viagem entre Normandia e Bretanha com o capitão de molho e eu assumindo toda a logística do barco sozinha em um porto desconhecido. Recebemos um lindo presente do mar e chegamos em um labirinto de granito rosa surreal. Esse é o Kanaloa e esses somos nós, Giovanni e Priscila. Somos uma jovem família brasileira que se mudou para um catamarã Warren Chic 38, que estava na Holanda, com a nossa filha e os nossos gatos e soltou as amarras para uma viagem de volta ao mundo. Assim que chegamos em Cherbourg, na França, após atravessarmos o Canal da Mancha, o capitão ficou 5 dias para se recuperar de uma inflamação no nervo, que o deixou completamente de repouso. Aproveitando que a gente estava numa marina por 2 dias, eu foquei em resolver um problema urgente, nosso gás de cozinha. O fogão do Kanaloa funciona com 2 botijões independentes, um para o forno e um para o fogão. Como a gente comprou o barco nos Países Baixos, ele veio com um sistema de botijões holandeses, que eram ótimos por nos trazerem um pouco mais de autonomia com seus 6 quilos de capacidade, mas como a nossa ideia é viajar por muitos países, a gente precisa ter uma solução mais universal. Eu penso que o melhor mesmo seria ter um fogão elétrico que fosse alimentado pelas placas solares e pelo gerador eólico, mas nesse momento eu precisei trocar as conexões para poder encaixar os novos botijões azuis da Camping Gas, que embora só tenham 3 kg de capacidade e sejam proporcionalmente mais caros, eles são um padrão europeu. É a única marca que você consegue trocar o casco em quase qualquer marina da Europa. Com isso resolvido, a gente deixou a marina, mas não a gigantesca baía artificial de Cherbourg. Aqui é possível ancorar ou ficar na poita gratuita em algumas áreas. Em comparação com a Inglaterra, a França é muito mais gentil com os velejadores. É possível ancorar em muito mais opções de áreas protegidas gratuitamente. A gente saiu no nascer do sol em direção a essa área de poitas gratuitas em frente ao porto de Kerqueville. A ideia era a gente ficar ali até o capitão se recuperar completamente para a gente poder seguir viagem para fazer a travessia do Canal das Ilhas Inglesas. Tivemos uma dificuldade clássica para pegar a poita num horário que estava com muito swell e um lugar com muitos barcos em volta e as muralhas de pedra do forte muito próximas. O capitão com muita dor e eu com a neném amarrada no sling e começando a cair uma chuvinha. Foi uma queda de braço de quase 1 hora para a gente conseguir finalmente fixar o barco ali nos cabos da poita. Foi relativamente tranquilo ficar por ali. É sempre uma incerteza deixar o barco numa poita pública, porque você não tem como garantir que aquela manutenção dos cabos esteja sendo feita da maneira adequada. Ainda mais em um lugar em que a variação de maré chega a 7 metros. É bem comum ouvir histórias de pessoas que tiveram os barcos estourados da poita e foram parar em cima dos vizinhos ou nas pedras. Mas como essa é uma área muito utilizada pelos pescadores e o Kanaloa é um barco bem leve em comparação a outros do mesmo tamanho, a gente decidiu confiar. Realmente não foi uma experiência muito ruim, subindo e descendo 7 metros 2 vezes por dia ali no piscinão do forte. Era tipo estacionar o carro no subsolo de um prédio e 6 horas depois você tá no 3º andar. Kerqueville é conhecido por ser um porto de abrigo histórico. Ele tem um forte gigantesco que tem uma forma semicircular, projetado para que os canhões pudessem cobrir todo o ângulo de aproximação do mar. Nesses dias de espera e vigia do clima, eu fui fazer compras no botinho com a Sati pela primeira vez. Foi uma grande aventura. Eu escolhi um dia de sol, no momento propício da maré e com pouca ondulação. A distância era muito curta, mas quando eu cheguei lá dentro, era um lugar totalmente diferente de qualquer outro porto que eu já tinha estado antes.
Era simplesmente uma área assim, retangular com uma sequência de poitas enfileiradas e com muitos barcos de pesca parados. E não tinha nenhum funcionário, é um porto meio self-service, assim, cada um faz o seu e todos trabalham em comunidade. Tinha apenas uma plataforma flutuante, onde eu pensei que eu conseguiria atracar para poder acessar a terra, mas quando eu cheguei lá, os portões estavam trancados, a gente teve que voltar e amarrá-lo numa argola da plataforma que é usada para tirar os barcos da água. Mas quando eu voltei com as compras, a maré tinha baixado muito mais do que eu tinha imaginado. Então eu tive que planejar bem ali o movimento para poder fazer com segurança. Eu ajustei a amarra de uma maneira que eu pudesse conseguir soltar ela de longe, de dentro do bote. Aí eu precisei jogar as sacolas e a mochila, descer assim pendurada para poder sair. É muito interessante viver em uma casa móvel e ir passando por diferentes países. Cada um tem suas particularidades e, inevitavelmente, você nota a diferença entre eles e também entre o seu país de origem. Na Holanda, por exemplo, a qualidade de absolutamente tudo é muito superior, mas os preços também são bastante altos. No Reino Unido, muitos itens são bem mais baratos, só que o preço você paga na sua saúde, porque depois do Brexit, o Reino Unido se desenquadrou dos acordos que são padrão contra agrotóxicos e produtos que são, em geral, nocivos à saúde, como corantes e aditivos. Na União Europeia, as políticas de agrotóxicos e substâncias nocivas são consideradas as mais rigorosas do mundo. Diferente de outros países, a União Europeia opera sob o princípio de precaução, ou seja, se houver alguma dúvida científica sobre a segurança de uma substância, ela é proibida até que se prove o contrário. É impossível não comparar e traçar um paralelo com o Brasil. Enquanto na Europa a lista de substâncias banidas só cresce, no Brasil o caminho é inverso, com recordes sucessivos de liberação de novos agrotóxicos, muitos que são proibidos na União Europeia por serem cancerígenos comprovadamente ou letais para as abelhas, por exemplo. O que o brasileiro coloca no prato todo dia é chocante. No quesito gastronomia, a França tem uma variedade enorme de ingredientes que me dava vontade de sair com o carrinho lotado do mercado, mas a qualidade das verduras, legumes e frutas em si ainda era melhor na Holanda, pelo menos nos lugares em que a gente esteve. Voltando para o Kanaloa, o foco rapidamente mudou, porque a gente precisava focar para a execução do nosso próximo salto estratégico, que seria continuar costeando a Normandia e parar em uma praia chamada Clairefontaine por uma noite, para então a gente cruzar o canal das Ilhas Britânicas e chegar do outro lado, na Bretanha, e ficar finalmente mais próximos de Brest e da possibilidade de cruzar a temida Baía da Biscaia rumo ao sul da Europa. Para chegar nessa ancoragem, nessa praia, a gente teve que calcular muito bem o horário de saída do porto com a possível velocidade estimada que a gente faria até chegar ao famoso Cap de la Hague, onde se forma uma corrente muito forte que chega até 9 nós, uma das correntes de maré mais fortes da Europa. Ir contra ela é impossível e indo a favor é uma viagem muito rápida, mas um pouco ondulada. Quando o vento sopra contra essa corrente, que fica vento versus maré, formam-se umas ondas estacionárias, que são montanhas de águas, que não saem do lugar, mas que podem quebrar muitos barcos. E bem na curvinha mesmo formam muitos redemoinhos também, porque ali é o encontro de várias correntes marinhas do Atlântico e isso gera ondulações bastante anormais. O barco sacudiu muito, mas depois que a gente dobrou o cabo e rumamos em direção à praia, a gente chegou bem rapidinho. Era um vento sudoeste tranquilo, com um mar bem flat, e a gente foi agraciados com a presença de golfinhos, totalmente inesperado, mas muito, muito surpreendente. Ali.
Nós planejamos essa ancoragem passageira somente para casar nosso trajeto com a maré do dia seguinte. Mas a gente foi muito agraciado nesse lugar, com essa vista linda para a praia e o encontro com esses seres mágicos. Na manhã seguinte, a gente saiu por volta das 7 horas, no nascer do sol nublado, e rumamos em direção sudoeste, tentando ir o mais sul possível antes que a corrente virasse e o vento abrisse de sudeste para sul. A gente já sabia que as 2 ou 3 primeiras horas seriam de motor puro e que depois que a corrente virasse, a gente ia só no pano pelo resto da viagem. E foi exatamente isso que aconteceu. A angulação do vento ficou um pouco mais para sudeste do que estava previsto, mas isso favoreceu a gente bastante, já que o nosso rumo era sudoeste. As Ilhas Britânicas, ou Ilhas do Canal, Channel Islands, em relação ao território francês, são uma das maiores curiosidades da geopolítica e da navegação europeia. Embora elas pertençam à coroa britânica, elas estão geograficamente muito mais próximas da França do que da Inglaterra. A ilha de Jersey, a maior delas, fica a cerca de 22 quilômetros da costa francesa, mas a 130 quilômetros de distância do sul da Inglaterra. Essas ilhas principais estão localizadas dentro da Baía do Monte Saint-Michel, na costa da Normandia e da Bretanha. A água que vem do Atlântico é toda espremida entre essas ilhas e o continente francês e criam correntes muito fortes. São um pedaço da cultura britânica encravado no litoral da França. E essa particularidade geopolítica faz dela palco de muita história, porque de fato elas não pertencem ao Reino Unido em si, mas à coroa britânica. Isso acontece porque em 1066 o Duque da Normandia, que mandava nas ilhas, invadiu e conquistou a Inglaterra. Quando a França retomou a Normandia continental, anos depois, essas ilhas decidiram continuar fiéis ao duque que agora era o rei da Inglaterra. Por isso, até hoje, elas são possessões da coroa, com leis e moedas próprias. Até 2008, a ilha de Sark era o último território feudal do mundo ocidental. Ela era governada por um senhor que detinha privilégios que vinham diretamente da Rainha Elizabeth I. Até hoje, carros motorizados não são autorizados lá e só são usados tratores, bicicletas e carruagens. As Torres Martelo são um dos elementos mais icônicos da paisagem dessas ilhas, que parecem pequenos peões de xadrez espalhados pela costa. Então, as torres serviam como posto de observação e defesa. Se uma delas visse a frota francesa, acendia um sinal de fogo, que era replicado pelas outras, alertando toda a ilha em minutos. Essas ilhas foram o único território britânico ocupado pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Churchill decidiu que as ilhas eram impossíveis de se defender e ordenou a desmilitarização. O Hitler, que era obcecado pela ideia de ter um pé no quintal da Inglaterra, construiu fortificações em cima desses peões, acreditando que essas ilhas nunca seriam retomadas. Mas elas foram liberadas após a rendição alemã em 1945. É um verdadeiro empilhamento histórico que acontece nesse lugar. É muito louco esses delírios fronteiriços humanos. A gente saiu da França, cruzou a Inglaterra e chegou na França novamente. Foi uma navegada com muita atenção às cartas e o GPS com zoom no máximo, porque Jersey e Guernsey têm algumas das maiores amplitudes de maré do mundo, chegam até a 12 metros, com pedras muito perigosas na maré baixa. E nessa região a cultura de pesca é muito ampla
Acontece que muitas vezes essas boias de pesca são simplesmente garrafas PET ou pedaços de isopor que não tem sinalização nenhuma. Quando o sol estava se pondo, a gente começou a rumar a sul em direção à ilha de Bréhat. Estava uma noite super escura, a gente decidiu ir pelo caminho mais longo, que era o caminho que estava marcado na carta do canal. Então o Giovanni ficou lá na proa com uma lanterna de olho em possíveis obstáculos, enquanto eu pilotava praticamente só pelo GPS. Quando a gente chegou no local da ancoragem, haviam muitos barcos parados lá, mas por sorte a gente conseguiu achar um local com um fundo bom e conseguiu unhar de primeira. Só no dia seguinte que a gente viu que se a gente tivesse ido pelo caminho que o aplicativo estava recomendando, a gente teria passado em cima de uns 10 artifícios de pesca e provavelmente teria ido parar nas rochas. Bréhat é o primeiro sítio natural classificado na França. Na maré baixa, ela se torna um arquipélago de 86 ilhotas. É um quebra-cabeça de granito rosa lindíssimo. Nessas horas, ter um calado de 75 centímetros é algo que dá uma margem maior de segurança para a gente poder navegar em um lugar tão cheio de ilhotas como aqui. Eu amo a sensação de acordar de manhã e sair do casco do barco para ver pela primeira vez um novo lugar que você passou o dia anterior inteiro para chegar, mas como estava de noite, não tinha conseguido ver nada. Quando é um lugar então tão especial como esse, é maravilhoso. Mas eu conto melhor sobre essa linda e pitoresca Ilha das Flores no próximo Diário da Imediata.